Palavra para vencer. Glória a Deus, e a mensagem de hoje está em Gênesis capítulo 9, versículo 16. É uma passagem muito linda, né, que nos lembra aí a aliança que Deus fez com o homem, que fala sobre o arco-íris. Olha só o que diz aqui: e estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então todo mundo conhece muito bem essa passagem de Noé, né? Quando veio o dilúvio, depois as águas baixaram e Deus fez um sinal no céu para que toda vez que Noé e todo o povo olhasse para aquele sinal, lembrasse da aliança, do amor, né? do compromisso que Deus tem conosco. Ele diz: toda carne vivente, toda alma vivente. Não é uma aliança só entre Deus e Noé, é uma aliança entre eu, você e Deus, né? Então ele colocou na natureza sempre ali sinais para a gente lembrar o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus está conosco. Olha, constantemente na Bíblia você pode reparar, Deus manda olhar para a natureza. Deus falou para Abraão: Abraão, olha para as estrelas dos céus, você pode contar? Assim será a sua descendência, você não poderá contar tantos filhos que você vai ter. Olha para a areia do mar, você pode contar quantos grãos de areia há? Assim vai ser sua descendência. Lá em Provérbios capítulo 6 fala para a gente observar a formiga, né? Aprenda com a formiga, ó preguiçoso, diz a palavra de Deus lá em Provérbios 6:6. Ela não tem quem mande, ela não tem nenhum líder e mesmo assim ela trabalha dia e noite guardando o seu pão para o dia do inverno. A Bíblia manda a gente observar as aves dos céus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, olha para as aves dos céus, né, que não trabalham e mesmo assim não passam fome, não passam necessidade, porque Deus cuida das aves do céu, Deus cuida dos lírios do campo e não vai cuidar de você? Então constantemente Deus tem nos mostrado através da natureza o poder dele conosco, o cuidado dele conosco, mas o problema é que nós não estamos vendo esse cuidado é que nós passamos o dia já na correria, nós não paramos para contemplar o céu, nós não paramos para observar a natureza, nós não paramos para ver aquilo que Deus criou e toda a beleza, todo o poder, né, toda a grandeza que Deus preparou para nós, para a gente olhar e ver o quanto Deus é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Se Ele criou o universo, se Ele criou os planetas que são tão enormes, Ele não vai cuidar de nós? Ele é um Deus tão maravilhoso, é um Deus tão grande, nós somos pequenininhos e Ele cuida de nós. Mesmo assim, Ele ama, Ele se preocupa, Ele quer morar em nós. Então muitas pessoas estão vivendo aí momentos de depressão, tristeza, sem esperança, sem expectativa de vida, sem lembrar, sem achar que o amanhã pode ser melhor, justamente porque parou de olhar para as grandezas de Deus e começou a olhar demais para problemas, confusões, impossibilidades, tristezas, decepções. Os seus olhos estão nas coisas erradas. A Bíblia diz que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, se você procura sempre olhar para as grandezas de Deus, para as maravilhas de Deus, para o cuidado de Deus, você vai viver na luz, você vai viver iluminado, o seu rosto vai brilhar, seus olhos vão brilhar, você sempre vai viver cheio de expectativa, ânimo, força, alegria, sempre esperando que tudo vai melhorar, porque o seu Deus é grande. Mas a Bíblia diz: se os seus olhos forem maus, o seu corpo andará em trevas. Tem muitas pessoas que você vê o semblante dela caído, né? Parece que ela está em trevas, você fica até sobrecarregado quando você conversa com ela, não é verdade? Porque os olhos dela são maus, ela está sempre olhando para as coisas erradas, sempre olhando para notícias ruins, sempre olhando para as impossibilidades, para a negatividade, ela sempre tem algo negativo para falar, sempre algo negativo para pensar e por isso ela anda nas trevas. Quem anda nas trevas anda na escuridão, ela não consegue ver as maravilhas de Deus, porque quem vê alguma coisa na escuridão, não é verdade? Basta você fazer um teste aí, apaga toda a luz da sua casa, fecha todas as janelas, fica na escuridão para ver o que vai acontecer. Você vai
vai cair, você vai machucar, você não vai enxergar nada, você vai viver andando sem saber para onde você está indo. Assim são as pessoas que tiram os olhos das grandezas de Deus e colocam os olhos somente no problema. Ela fica andando sem saber para onde ela está indo, o que está acontecendo. Ela pode cair a qualquer momento, pode se machucar a qualquer momento, e o diabo está fazendo a festa na vida dessas pessoas. Então Deus falou que Noé, eu já deixei uma aliança para toda vez que você olhar para a natureza, você vai lembrar que eu tenho um compromisso contigo e com toda a alma vivente, com toda a carne, com toda a terra. Eu tenho uma aliança com vocês. Saiba que Deus tem uma aliança com você e Ele não se esqueceu da sua bênção, Ele não se esqueceu da sua família, Ele não se esqueceu dos seus problemas. Ele está contigo. Apenas tira o olho do problema e coloca os olhos em Deus, nas grandezas. Observa mais a natureza. Quando você acordar pela manhã, respira esse ar limpo, puro, né? Que você, assim que você sai, para um pouquinho, respira, olha para o céu. Se estiver chovendo, agradeça. Se tiver de sol, agradeça, mas já não levanta reclamando. Tem pessoas que é tão negativa que se estiver chovendo, ela reclama. E se tiver calor, ela reclama também. Nunca tá bom. Se tiver meio termo, ela reclama. Ela sempre vai arrumar alguma coisa para reclamar. Então, é negativo, anda na escuridão, olha para as coisas boas, agradeça a Deus, observa os pássaros, observa a natureza, observa, né, toda a criação de Deus e lembre que Ele tem uma aliança com você. O Criador dos céus e da terra tem uma aliança com você, em nome de Jesus Cristo, amém? Que palavra maravilhosa, né? Guarda no seu coração que vem de Jesus para você. Não sei, mas para mim me abençoou muito essa palavra quando eu meditei, e que também te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus. Que você observe mais as grandezas de Deus e menos as preocupações da vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Louve a Deus com essa linda canção e eu volto já já orando pela sua vida. Palavra para vencer.